Os protestos nos Estados Unidos estão se intensificando e aparentemente saindo do controle. Porque se antes todos os protestos estavam concentrados em Los Angeles e nos distritos dessa cidade, agora esses protestos já estão se espalhando por vários estados. Já em Nova York, em Washington, em São Francisco, em México e em muitas outras cidades estão acontecendo protestos semelhantes. Enquanto isso, Donald Trump afirma que, se não fosse por ele, Los Angeles já teria sido destruída. Os manifestantes declaram que a decisão dele de enviar a Guarda Nacional foi correta. E agora, no quarto dia de protestos, na segunda-feira, manifestantes e a polícia se enfrentaram durante os protestos no centro de Los Angeles. Ao mesmo tempo, os oficiais usaram armas menos letais para dispersar os manifestantes depois que objetos foram lançados contra eles. Cerca de 700 fuzileiros navais foram mobilizados para proteger o pessoal federal e a propriedade em Los Angeles. Pete Hicks acabou dando a ordem para envolver diretamente os militares nesta operação. E além disso, o presidente Donald Trump mobiliza mais de 2.000 membros da Guarda Nacional, dobrando o número inicial dessas tropas, ou seja, já podemos calcular que 4.700 militares foram enviados para Los Angeles para reprimir os protestos. Embora algumas mídias conservadoras nos Estados Unidos digam que não há tantos manifestantes assim, que na maioria são todos marginais. Sim, há marginais nos protestos e hoje abordaremos essa questão. Já foi oficialmente declarado que, claro, existem manifestantes que realmente protestam contra a política de migração de Donald Trump e existem aqueles que simplesmente aproveitam essa situação. Neste episódio também responderei porque há tantas bandeiras mexicanas e porque a bandeira do México se tornou um símbolo do protesto. Mas antes disso vou dizer que o chamado Rei da Fronteira de Donald Trump, Tom Homan, disse que o envio dos fuzileiros navais era necessário para reprimir os protestos. Mas o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, criticaram esse tipo de mobilização federal. E Bass diz que a cidade está sendo usada como um experimento pelo governo federal. Eu não acho que é a nossa cidade. Newsom afirma que os membros da Guarda Nacional estão ociosos, apenas aguardando ordens na base. Apesar disso, Pete Hicks, o administrador de defesa dos Estados Unidos da América, decidiu enviar mais 700 fuzileiros navais para a cidade. Os casos de ataques a jornalistas tornaram-se mais frequentes. Hoje houve mais 2 casos. Em um deles, atiraram diretamente em um dos fotógrafos e no segundo caso, a polícia simplesmente retirou o repórter à força da zona de protesto, sugerindo que é melhor cobrir os acontecimentos de um local distante, em vez de cobrir isso daqui. Já se sabe que helicópteros estão sobrevoando os manifestantes e, além disso, o confronto político está se intensificando. Porque o governador da Califórnia acabou entrando com um processo contra Donald Trump na justiça. E Donald Trump declarou que tanto o governador da Califórnia quanto o prefeito de Los Angeles deveriam ser presos por atrapalharem o trabalho das autoridades federais. Vamos organizar e analisar as principais informações sobre os protestos nos Estados Unidos da América até o momento, buscando entender o que está acontecendo. Sou Alexei Pichi, hoje é 10 de junho, agora falaremos sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário em baixo deste vídeo e, claro, não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Assuntos que você está lendo em Los Angeles, felizmente nós enviamos a maravilhosa Guarda Nacional que realmente ajudou e muitos dos problemas que estamos enfrentando. Eu vou começar com uma informação. Por que há tantas bandeiras mexicanas nos protestos nos Estados Unidos da América e hoje já apareceu informação de que altos funcionários da inteligência afirmam que a multidão que está se reunindo em Los Angeles, a maioria deles são realmente cidadãos progressistas que se sentem chamados a defender os direitos dos imigrantes ilegais, argumentar que não é preciso deportá-los tão violentamente. Mas, por outro lado, fontes da inteligência dizem que alguns dos manifestantes correspondem às características dos chamados rebeldes profissionais que estão constantemente em busca de confronto com as autoridades policiais. Segundo a inteligência, uma organização coordena a parte pacífica do protesto. Essa organização tem membros que defendem os direitos de Loraza Loraza, que são mexicanos e povos indígenas nos Estados Unidos da América.
e essa organização valorizou muito os esforços no combate ao Serviço de Migração e a outras agências. O representante dessa comunidade em Los Angeles declarou que tem o direito moral e o direito universal de proteger seu povo contra sequestros e separação de famílias. Ou seja, isso responde à pergunta de por que há tantas bandeiras mexicanas. Porque basicamente foi essa organização que assumiu, por assim dizer, a ideia de coordenar esse protesto. Ao mesmo tempo, segundo funcionários das autoridades policiais, nem todos que saíram às ruas de Los Angeles nos últimos 4 dias foram movidos exclusivamente pelo desejo de protestar contra as ações imigratórias da administração Trump. O chefe de polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, destacou as diferenças entre criminosos e manifestantes legítimos. E ele declara o seguinte: quando olho para as pessoas que cometem violência, vejo que não são aquelas pessoas que vemos durante o dia, que exercem legalmente seus direitos garantidos pela primeira emenda para poder expressar seus sentimentos sobre o problema do controle de imigração. Isso coincide com o que os analistas de inteligência descobriram após avaliarem os manifestantes em Los Angeles, mencionados anteriormente. E como foi declarado, muitos manifestantes se posicionaram contra as recentes operações de imigração e o envio da Guarda Nacional pelo presidente Donald Trump. No entanto, outros correspondem às características de agitadores profissionais e sabe-se que essas pessoas estão constantemente procurando confronto com as forças de segurança. E então, o ex-agente do FBI, Steve Moore, descreve aqueles que estão nas ruas de Los Angeles após o anoitecer como um grupo heterogêneo de aventureiros que às vezes transmitem ao vivo carros em chamas na internet. Citação: temos a Antifa e grupos semelhantes, anarquistas, que simplesmente veem nisso uma oportunidade de semear o caos, porque esse é o principal negócio deles. Muitos daqueles que cometem violência escondem seus rostos, mas, segundo Moore, as autoridades federais ainda conseguem identificá-los. Citação: o FBI identifica rapidamente essas pessoas, apesar das máscaras. O FBI possui tecnologias que os anarquistas realmente não compreendem. Bem, ou seja, essa é a primeira avaliação de que sim, realmente existem rebeldes absolutos que basicamente saem à noite para esses protestos e causam toda essa destruição. Ao mesmo tempo, para dispersar os manifestantes, a polícia usa diferentes instrumentos em Los Angeles. E agora, os analistas documentaram o uso de granadas de luz e som, gás lacrimogéneo, sprays de pimenta, balas de borracha, os chamados projéteis de saco, além de armas mais tradicionais, como caçatetes. De acordo com a diretriz do Ministério da Defesa, essas armas, frequentemente descritas como menos letais, menos que letais ou não letais, foram especialmente desenvolvidas. Em primeiro lugar, são usadas para neutralizar com a minimização de mortes, lesões irreversíveis ao pessoal e danos indesejados à propriedade, objetos, materiais e ao meio ambiente. Porém, isso não significa que sejam totalmente inofensivas. Porque, depois dos protestos de 2020, em resposta ao assassinato de George Floyd pela polícia, pesquisadores descobriram que muitas pessoas ficaram feridas por armas chamadas de não letais, em especial por balas de borracha. E agora já existe até um relatório sobre quais armas exatamente são usadas pela polícia e pela Guarda Nacional, principalmente nas ruas de Los Angeles. Essa análise foi feita pelo Serviço de Pesquisa do Congresso, órgão independente. Primeiro, tratamos de cacetetes. Depois vêm as balas de borracha e depois esses tipos de cartuchos. São pequenas bolsas preenchidas com balas de chumbo, que geralmente são disparadas de uma espingarda ou de um lançador especializado, e cada bolsa normalmente contém uma grande quantidade dessas balas de chumbo, que se rompem e se espalham pela multidão. No que diz respeito aos agentes químicos irritantes, tanto a polícia quanto nós da guarda, usamos gás lacrimogéneo, spray de pimenta, projéteis de B, novamente também de efeito de pimenta, que é disparado. Além disso, granadas de luz e som são utilizadas para reprimir o protesto. Bem, agora vamos ao principal. Os protestos já não se limitam mais a Los Angeles. Protestos contra as medidas de implementação da legislação de imigração estão surgindo em todo o país. Na Califórnia, os protestos já se espalharam para Santa Ana, que fica a sudeste de Los Angeles. Além disso, protestos irromperam em São Francisco, onde cerca de 150 pessoas já foram presas. Além disso, a polícia de Nova Iorque declarou que prendeu várias pessoas durante os protestos contra a política migratória, que bloquearam carros em frente a prédios federais. Também foram registrados protestos em Atlanta, Louisville, Kentucky e Dallas. Separadamente, líderes sindicais em diferentes locais pediram a libertação de David Ewertu.
Esse é um episódio interessante. Ele é um líder sindical influente da Califórnia, que por algum motivo foi detido durante um protesto em Los Angeles. Ele foi solto sob fiança e é acusado de supostamente obstruir o trabalho de agentes de imigração. E manifestações pela sua libertação aconteceram em cidades como Boston, Pittsburgh, Charlotte, Seattle, em Washington, aliás, também no Distrito de Colômbia, em Connecticut e em Nova York. Os democratas finalmente saíram das sombras e começaram a reagir de alguma forma aos acontecimentos nos Estados Unidos da América. O representante do Partido Democrata da Califórnia, John Garmendi, declarou que a reação do presidente Donald Trump aos protestos no centro de Los Angeles consiste no fato de que Trump finge ser o rei deste país, possuindo poder absoluto e autoridade para fazer tudo o que quiser. Garmendi disse que o retrocesso significativo causado pelas recentes batidas de imigração e pelas ações de Trump era esperado. Citação: eles não encontram criminosos, eles encontram pessoas que são membros trabalhadores da família. Alguns deles estudam. Eles espalharam o medo por todo o país. Bem, e além disso, o congressista expressou a esperança de que a polícia estadual e a polícia local consigam manter o controle e que toda essa situação se acalme. Citação: os protestos são totalmente apropriados e legais, mas devem ser protestos pacíficos. Eles não podem ser violentos, não podem jogar pedras e garrafas na polícia. Isso está errado. E essas pessoas devem ser presas e provavelmente serão presas. Trump, ao seu estilo, declarou que, se não fosse por ele, Los Angeles já nem existiria mais. Ele defendeu sua decisão controversa de enviar a Guarda Nacional para Los Angeles, contrariando o desejo do governador da Califórnia, Gavin Newsom. E também nas redes sociais ele escreveu o seguinte: se eu não tivesse enviado tropas para Los Angeles nas últimas 3 noites, essa cidade outrora linda e grandiosa agora estaria em chamas. De touca que isso aconteceu com 25 mil casas que queimaram em Los Angeles por causa de um governador e um prefeito incompetentes. Aqui, claramente, é uma comparação estranha, pois Trump provavelmente está se referindo aos incêndios florestais que devastaram o estado no início deste ano. E por algum motivo ele compara que nos incêndios queimaram 25 mil casas e agora também queimariam. Isso é um protesto, algo diferente. Ele afirma que sem o envio da Guarda Nacional as consequências seriam terríveis. Mas isso está longe de ser tudo. A questão é que, na minha opinião subjetiva, me desculpem, mas acho que o Trump perdeu completamente a cabeça e na véspera, em 9 de junho, na mesma rede social, Truth Social, ele escreve o seguinte: tomamos a decisão correta ao enviar a Guarda Nacional para conter os distúrbios violentos na Califórnia. Sem essa ação, Los Angeles teria sido totalmente destruída. O incompetente governador Gavin Newsom e a prefeita Karen Bass deveriam ter dito: obrigado, presidente Trump, você é simplesmente maravilhoso. Sem você nós não seríamos nada, senhor. Em vez disso, eles optaram por enganar os californianos e americanos afirmando que não éramos necessários e que os protestos eram pacíficos. Basta olhar para as fotos e vídeos de violência e destruição para entender tudo o que precisa saber. Nós sempre faremos tudo o que for necessário para garantir a segurança dos nossos cidadãos, para que juntos possamos tornar a América grande novamente. Bem, e depois disso, por ordem de Pete Hegseth, 700 fuzileiros navais são enviados para Los Angeles, que se juntarão à Guarda Nacional em resposta aos protestos. Além disso, Donald Trump assinou mais uma ordem para enviar mais 2.000 membros da Guarda Nacional para Los Angeles. Ou seja, já temos um número de 4.700 militares nesta cidade e região. Mas o próprio governador da Califórnia, Gavin Newsom, declara que isso não é necessário fazer. Ele afirma que os membros da Guarda Nacional enviados estão apenas em seus postos, ociosos, aguardando ordens. Por isso, não é preciso criar toda essa imagem de caos. Não é necessário mandar militares para lá, porque até mesmo a polícia local, em princípio, nem está dando conta disso. Mas aqui tem um momento interessante. A questão é que Trump é muito parecido com o seu vice-presidente John David Vance. Agora vou explicar porquê. E você se lembra quando o presidente Zelensky esteve no Salão Oval no dia 28 de fevereiro e Zelensky questionou Vance: você já visitou a Ucrânia para poder comentar sobre a situação atual? E Vance disse: eu vi stories, eu vi vídeos de lá, então eu posso julgar o que está acontecendo lá. Trump agora está dizendo a mesma coisa. Eu posso julgar o que está acontecendo em Los Angeles pelas fotos e vídeos. Trump poderia voar para Los Angeles, na Califórnia, para ver pessoalmente o que está acontecendo, mas em vez disso, Donald Trump vai para Fort Bragg na terça-feira para começar os preparativos para a celebração dos 250 anos do Exército dos Estados Unidos da América,
O ponto alto dessa celebração será um grande desfile militar no sábado em Washington. O pano de fundo para a visita, assim como para os eventos deste fim de semana, foi a decisão de Donald Trump de ativar as tropas da Guarda Nacional e mobilizar fuzileiros navais em Los Angeles em meio aos protestos contra o controle de imigração. E, como você pode ver, Trump, em vez de ir lá ver o que é que está acontecendo, está indo para outro lugar porque está se preparando para o desfile militar. E agora passamos para Pete Hegseth, ministro da Defesa dos Estados Unidos da América. Hoje ele está sendo interrogado no Congresso dos Estados Unidos da América, especificamente na Câmara dos Representantes. E então Pete Hegseth foi obrigado hoje a responder à pergunta sobre como está sendo financiada a mobilização da Guarda Nacional e dos fuzileiros navais em Los Angeles. Durante as audiências de hoje sobre defesa no Subcomitê de Dotações da Câmara dos Representantes, Hegseth declarou que o Ministério da Defesa terá a possibilidade de cobrir despesas imprevistas dentro do pedido orçamentário para o ano fiscal de 2026. A representante de Minnesota, Betty McCollum, membro sénior do Subcomitê pelo Partido Democrata, questionou Hegseth sobre como as recentes ações da administração vão impactar o orçamento. A seguir vou citar as palavras dela. Qual é o custo atual do que é que está acontecendo na Califórnia e como isso vai impactar este orçamento ou o orçamento com o qual estamos trabalhando agora? Onde, no seu orçamento limitado, Sarah, você pretende encontrar dinheiro para o restante deste ano fiscal? De onde você pretende tirar recursos para cobrir essas despesas? Que buracos estão sendo criados? Calvert inicialmente se recusou a responder diretamente a essa pergunta. Em vez disso, repetiu que, na opinião dele, a Polícia de Imigração e Alfândega tem o direito de conduzir operações com segurança em qualquer estado e em qualquer jurisdição do país. E citou os protestos de 2020 em Minneapolis, nos quais, segundo ele, a Guarda Nacional foi mobilizada tarde demais. Ele foi novamente pressionado a responder e então o republicano do estado da Califórnia, Kevin Calvert, disse: "Ouça, então responda de uma vez. Com que dinheiro está sendo financiado o envio da Guarda Nacional e dos fuzileiros navais para Los Angeles?" Bem, e no final das contas, Rex respondeu que, de acordo com o novo pedido orçamentário, o Ministério da Defesa, abre aspas, terá financiamento para cobrir despesas imprevistas, especialmente tão importantes quanto a manutenção da lei e da ordem em uma grande cidade americana. Em geral, acho que essa história certamente terá uma continuação. Ela já está se espalhando para outros estados, não só para a Califórnia. Trump está aumentando as apostas, Trump está enviando mais tropas da Guarda Nacional e militares para esta cidade. Ao mesmo tempo, o governador da Califórnia está entrando com um processo contra a administração Trump no tribunal e na próxima edição nós vamos analisar esse processo em detalhes. O que pode acontecer com Trump por tudo isso e até que ponto as ações da administração Trump foram realmente legais? Porque isso realmente viola a lei. Quando o presidente americano usa a Guarda Nacional sem o pedido do governador. E ainda militares de carreira, fuzileiros navais, que são enviados às ruas contra o povo americano. Embora possa haver opiniões diversas, ao menos parte dos manifestantes são cidadãos americanos. Enviar o exército contra eles provavelmente é um exagero. Em resposta a isso, Trump já fala abertamente sobre prender o governador da Califórnia e o prefeito de Los Angeles, prendê-los e colocá-los na cadeia. Porque eles são democratas que não conseguem lidar com a situação na cidade. E os democratas na cidade dizem que já chega de mandar a Guarda Nacional e o Exército, porque isso só gera ainda mais caos. Não precisa disso. Porque agora os manifestantes em outras cidades já estão saindo e dizendo: nós somos contra a política de imigração e contra o uso da Guarda Nacional. Isso aciona o mecanismo do protesto, podendo fugir do controle. Aqui eu deixo reticências. Pessoal, deixem suas opiniões e conclusões sobre o assunto nos comentários. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem o like.